Provérbios 3:32. Eu quero ler com vocês a parte B. Provérbios 3, verso 32. Eu quero pegar um gancho do que vocês estão ministrando aqui, e nós vamos conversar um pouco sobre algo que Deus tem colocado ao meu coração e tem sido bênção para a minha vida e para a casa do Senhor. Eu acho que para a sua vida também vai ser bênção. 3:32 diz assim, a parte B apenas: porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Você pode repetir comigo esse verso? Só essa parte, vamos juntos? Você pode? Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. As mulheres podem ler esse texto? Será? Com força? Vamos lá? Só elas? E os homens? Os homens podem? Porque as mulheres, uma vez mais, ganharam. Elas estão ganhando em tudo. Incrível, né? Eu quero falar um pouquinho sobre intimidade e santidade, respeitando a ideia que vocês estão trabalhando esta semana. Uma das coisas mais importantes na nossa vida é entender que nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus, mas não um relacionamento distante, um relacionamento com proximidade. O relacionamento com proximidade a Deus é uma graça, é uma misericórdia Ele nos permitir que isso aconteça. Na verdade, nós somos alvos da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós não poderíamos ter esse acesso irrestrito, aberto. O véu foi rasgado e nós temos liberdade para com Deus. Você se lembra de que quando Deus criou o homem, criou com o propósito do homem ter um relacionamento com Ele. Deus não criou o homem para fazer alguma coisa. Se você notar, você vai ver que Deus, no primeiro dia, Deus cria, no segundo dia, Deus cria, no terceiro dia, Deus cria, no quarto dia, Deus cria, no quinto dia, Deus cria, no sexto dia, Deus cria o homem. Mas tudo já estava pronto. Eu vou de novo. No sexto dia, Deus fez o homem, quando tudo já estava pronto. Eu acabei de dizer que no sexto dia, Deus já tinha feito tudo. Mas pastor, minha mente ocidental não permite entender certas coisas. Deus vai romper as barreiras da mentalidade e vai fazer você entender algumas coisas que o reino tem para você. Deus criou o homem depois que tinha feito tudo. Era como se Deus estivesse dizendo: se eu quisesse que você criasse comigo, eu te faria no primeiro dia. Por que você anda? Eu tenho que tomar cuidado com esse púlpito é muito alto. E eu sou cego. Eu posso descer, pastor, aí? Eu sou ceguinho. Toma cuidado com esse púlpito aí. Porque eu sou meio... Muito bem. Sou meio abençoado. Abençoado e meio. Muito bem, desculpa aí o técnico de som, eu fazer esse transtorno aí, tá? É porque eu corro risco de vida ali. Eu tenho ceratocone, a minha visão e vai transpirando, eu tenho que tirar o óculos. E aí sem óculos eu não vejo nada. Com óculos já é um absurdo. E sem óculos eu vejo um monte de... Mas eu ouço bem, então você pode dar glória, que não me atrapalha em nada. Ok? Muito bem. Você não pode querer ter um relacionamento com Deus partindo do princípio de que você cria algo. Eu vou devagar.
Você não pode ter um relacionamento com Deus. Deus não quer que você ande com Ele, porque Deus precisa de você. Deus não está dizendo assim, eu preciso de você, fulano, porque você comigo vai me ajudar muito a ser Deus. Eu preciso de você, até porque você é de Suzano, e eu preciso de você. Não. Deus fez tudo e colocou o homem depois. Eu vou soltar a primeira palavra para a sua vida aqui hoje. Recebe quem não quiser só abaixa que vai para o vizinho de trás. Se Deus quisesse que você fosse criador, Ele tinha feito você para ser criador. Deus colocou você para ser um adorador. O adorador, ele só adora porque até o desejo de adorar vem do Criador. Eu sou o que sou porque quem me fez ser. Eu não sou porque eu acho que sou ou porque estudei para ser. Na verdade, eu só estudei e tive capacidade de receber o que recebi porque aquele que criou me criou para receber aquilo que eu recebi. O que eu vim dizer é que tudo está pronto. Nós temos uma cultura de que precisamos buscar algo novo. Eu concordo. Do ponto de vista daquilo que eu não tenho, é novo para mim. Um sapato que eu nunca tive é novo para mim. Mas o sapato não é novo, ele já existe. Estamos? Oh, Deus faz algo novo. Deus diz, mas eu já fiz tudo. Teve uma irmã que disse amém. Eu vou de novo. Deus disse, eu fiz tudo. Tudo que precisava ser feito já está feito. Isso quer dizer que inclusive as tuas vitórias já estão feitas. Ah, pastor, eu estou enfermo. Eu tenho uma palavra para você. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades estavam sobre ele. O castigo que nos trazia a paz foi ferido, foi humilhado, foi maltratado, foi levado ao matadouro. Para quê? Para me dar algo que eu já tenho. Eu só preciso crer que Ele é capaz de cumprir aquilo que já está pronto na minha vida. Quando colocaram a cruz sobre Jesus, tem dois significados. O primeiro, quando colocaram a cruz, estava dando a ele o que? Estamos colocando isso para uma forma de afronta. Eu vou afrontar ele. O diabo não afronta a Jesus. O diabo, até pensando que afronta, ele está fazendo o que Deus quer que faça. Foi muito. Pastor, Jesus morreu. Dias atrás, o Papa Francesco, talvez falou isso porque é argentino. Olha o que ele disse: até Jesus errou, até Jesus fracassou. Eu até gostava desse papo, rapaz. Falei, mas que besteira é essa? Ele disse, você tem que entender que todo ser humano fracassa. Olha, Jesus foi crucificado, fracassou. É que ele não entendeu que no terceiro dia meu Jesus ressuscitou. E Jesus não foi à cruz como um fracasso. Jesus foi à cruz porque estava no roteiro para ele ir à cruz. Ele não fez nada como dizendo, vou por esse caminho porque agora não deu certo o que eu vim fazer. Ele veio fazer, deixou o seu trono de glória para vir morrer por nós. Lá no Getsemane, ele teve uma conversa com o Pai, dizendo, Pai, se é possível, se tem alguma outra forma, tira de mim, passa de mim esse cálice. Mas
Se é para cumprir o teu propósito, deixa que eu morra e que eu sofra mesmo assim. Ele é morto no terceiro dia. A minha Bíblia diz, a sua também diz, que as duas Marias estavam indo ao sepulcro e elas levavam consigo aromacias para perfumar o corpo de Jesus e terminar o embalsamento que havia começado na sexta-feira, porque 6 horas da tarde era sabate e ninguém podia mais tocar no corpo do mestre. Tinha que terminar o que havia sido feito. O que começou na sexta, vamos terminar domingo de manhã. Quando você tem disposição de terminar aquilo que começou, porque já está feito, a pedra é removida, porque Cristo já ressuscitou. Agora, o texto diz que para os sinceros, o texto diz, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros. Diga comigo, sinceros. Diga mais alto, sinceros. A grande palavra latina, sincera, era usada e ela foi escrita, e os romanos sabiam muito bem a respeito disso, porque quando eles iam comprar os vasos, eles levavam os vasos, e vasos que tinham pequenas rupturas, vasos que tinham pequenas rachaduras, os profissionais que faziam aquilo, eles colocavam uma cera, uma pequena resina, quase imperceptível nos vasos. Mas com o passar do tempo, na exposição dos vasos, ao sol, ao tempo, a cera caía. Então eles, observando que os homens faziam isso, começaram a comprar os vasos da seguinte forma: quero um vaso sem cera, eu quero um vaso que resista ao calor, eu quero um vaso que eu coloque ele, exponha ele no calor e ele não tenha nada para soltar, porque eu comprei como ele é. A nossa sinceridade, a palavra sincero, sincera, ela só é descoberta no calor do deserto. É dias como esse que a gente vê se tem cera. É na pressão. Ah, pastor, desculpa, mas o reino de Deus não tem pressão. O reino de Deus é pressão. O reino de Deus é contra. Tem pessoas dizem, eu estou no deserto, Deus vai me tirar no deserto. E se Ele não quiser tirar você do deserto? Se Ele quiser transformar o teu deserto com você dentro? Não, eu vou de novo. Eu disse que Ele pode transformar o teu. Ele não precisa tirar você do. Porque eu entendo que Deus quer tirar muitos do deserto, mas eu entendo também que Deus não quer tirar muitos do deserto. Porque é o calor do deserto que vai fazer você se revelar quem é. E porque você vai se revelar quem você é, Ele pode transformar o teu deserto com você dentro do deserto. Alguém recebe o que eu estou dizendo aqui? Aleluia. Aleluia. E aí eu entendi que o reino de Deus é pressão no deserto. E aprendi que os sinceros só são provados mediante o calor do deserto, para mostrar quem eles são. É por isso que quando todo o tratamento do Velho Testamento com santidade, expunha, e a ideia era Deus expor o cidadão ao máximo que ele pudesse, para mostrar quem de fato ele é. Porque diante da santidade de Deus, ninguém pode se esconder. Diante da santidade de Deus, não tem como se esconder. As ceras caem, as máscaras caem. Não tem como ficar diante de Deus e continuar sendo igual. Uma irmã falou para mim, disse: pastor, eu venho à igreja já há quase 1 ano, eu já caí 2, 3 vezes. E a minha vida, cair, ela referia-se a cair embriagada no espírito. Mas a minha vida continua igual. Eu disse: para de cair, irmã, e tomba a tua alma interna diante de Deus.
Não é o teu cair que vai mudar você ou mudar Deus. É você encarar a verdade como sendo uma realidade para você e dizer: Deus, transforma-me pela tua imagem. E esse espelho vai mostrar as tuas falhas. E quando você ver as tuas falhas, você não querer escondê-las, você expô-las diante de Deus e dizer: aqui está o verdadeiro Jackson, a verdadeira Maria, o verdadeiro Pedro. E aí Deus entra para operar nesse ser verdadeiro que não se esconde. Agora, deixa eu entrar aqui nesse texto, só para poder entender um pouco. Se para os perversos Deus tem um tratamento, para os sinceros Deus tem intimidade. Então, o calor do deserto vai produzir em você uma alta temperatura. A alta temperatura vai expor as tuas fraquezas, vai expor as tuas ceras. Deus vai olhar para você e vai dizer: porque você se mostrou como você é, eu te dou acesso para você conhecer como eu sou. E eu vou tratar as tuas limitações com a minha palavra. A minha santidade vai tratar a sua imundícia. A minha santidade vai tratar o seu resto. E aí você entra para um novo nível. As pessoas dizem: pastor, eu não consigo ter uma relação íntima com Deus. É porque intimidade custa. Intimidade requer preço. Ninguém aqui quer ter intimidade com alguém sem que este alguém se comprometa com o outro, porque isso, fora isso, se chama prostituição. Fora isso, se chama abuso. Agora, para você ter intimidade, para ter legitimidade de intimidade, você precisa pagar o preço. O preço da exposição, o preço de dizer: está comigo, eu sou dele e ele é meu. Deus não quer fletar com você. Deus não quer abusar de você. Deus quer ter uma relação de intimidade com você. E ele te conhecer como é. E você diz: ele já me conhece, eu não preciso. Ele já te conhece como Deus. E ele está te esperando de como homem você reconheça as suas mazelas e diga: então, Senhor, eu quero te conhecer como eu me conheço. Aqui está a minha identidade. Agora, você será exposto a altas temperaturas para provar quem você é. E eu entendo um pouco disso porque dias atrás eu estava em um deserto. Como faço de vez em quando, eu levo uma turma para andar comigo por alguns desertos. E é interessante, porque eu faço caravanas para alguns lugares e eu tenho as inscrições lotadas em poucos dias. Mas para ir para o deserto é pouca gente que quer ir. E no entanto, que essas idas é quase obrigatórias para os pastores. Porque as vagas vai passando, e eu já coloco com 4, 5 meses de antecedência e digo: vamos segurar até 20 dias, porque ninguém quer. Porque eu levo eles para um tratamento no deserto, é terapêutico. Eu vou ensinar para eles como funciona a questão do deserto. E eu tenho um guia que me auxilia nisso, e ele sabe que todas as outras viagens geram prazer, mas estas é pressão. E aí todo mundo vai naquela expectativa do que vai acontecer, e dentre as coisas que acontecem, a maioria delas é tudo em suspense. Mas o que a maioria acontece, de todas as vezes acontece, é de todo mundo reclamar que o calor é muito forte e que eles não são camelos. Os mais íntimos falam: pastor, eu não sou camelo para ficar aqui camelando feito um doido aqui, são 4 dias, a gente quase morre. Falei: meu filho, não é camelo. Então tem alguma coisa errada com você. Porque os mais experimentados, diz Isaías, que se tornam dromedários.
Você pode nunca ser um camelo, mas você precisa ser ovelha. Só que tem ovelhas que viram camelos. Pastor, desculpa, sim. Porque a ovelha, de repente, não tem que entender tudo, mas o dromedário precisa entender tudo. O dromedário nunca deixará de ser ovelha para ser um camelo. Por que o camelo? Porque o camelo é o único animal que, quando está com sede, come caco ou espinhos para rasgar a boca, para beber o sangue, para não morrer de sede. Meu time de liderança aprendeu a engolir caco, a beber o sangue, mesmo tendo uma cócora cheia, uma cócora ou uma cócora se chama corva, corcova. Será que é isso mesmo? Ok. Ok. Mesmo que tenha cheio de água. E quando você se expõe ao deserto, então algumas coisas são interessantes. Primeiro, o dermatologista avisa que pessoas muito brancas precisam fazer um bronzeamento antes de pegar o calor do deserto, porque pode saturar a pele. Os de pele mais negra precisa fazer uma aplicação antes, porque o mesmo sol que satura a pele branca satura a negra. No deserto não tem branco e nem negro. No deserto nós somos todos iguais. No deserto não tem rico e nem tem pobre. No deserto não tem inteligente e burro. No deserto o sol é para todo mundo. E os beduínos são os mestres para ensinar do deserto. E a última aula que eu tive com um deles, e nunca tinha ouvido isso da boca de um beduíno, ele disse, alguém perguntou, quando tem uma tempestade de areia, o que é que você faz? Ele diz, sem camelo ou com camelo? Eu fiquei do lado, falei, essa é nova. O rapaz falou, tanto faz. Ele disse, tanto faz não, porque se tiver um camelo, eu mato o camelo, tiro as suas entranhas, afasto as entranhas a alguns metros do corpo, por culpa dos chacais, e eu bebo a água do camelo, e entro no ventre do camelo, que me cabe, e me cubro com a pele, e um vento não arrasta um camelo. Aí eu pensei de uma coisa, eu nunca quero passar por isso. Até porque para encontrar um camelo que me caiba, beduíno é 1,5 metro. Beduíno até uma onça cabe dentro, ele cabe na... Ele deu a resposta, eu saí eu falei, escuta, esse negócio do camelo, isso é verdade? Ele falou, eu nunca fiz, mas é verdade. Ele já sabe as instruções que tem para, se houver isso, ele sabe o que fazer. Ora, nós estamos numa crise e nós dizemos, Deus, me tira dela. E Deus está dizendo, eu não quero tirar você, eu quero tratar você aí nessa crise. Por que as pessoas, aqui não, mas lá na Inglaterra, as pessoas diziam que toda a crise era do diabo, que todo o problema era do diabo. Olha, o diabo. Eu falei, gente, espera um pouquinho, eu não sou do time do diabo, mas não vamos coloque as coisas no lugar. Será que você não vê Deus nisso? E aí eu descobri algo. Você só vencerá o deserto se você for mais... Você só consegue vencer o deserto se você for mais duro que o deserto. Tem alguém aqui? Diga comigo, eu só venço o deserto se eu for mais inóspito, se eu for mais bravo. Não, fala com braveza, diga, eu tenho que ser pior que o deserto, que eu venço o deserto.
Ouça. Ouça. Só os selvagens vencem o deserto. E eu descobri que a igreja de Jesus não gosta do deserto. Você já viu avisos aí de empresas aéreas ou de empresas de turismo fazendo turismo de 15 dias no deserto? Porque não atrai ninguém. Ninguém paga 2, 3 mil dólares para ir queimar-se numa areia. Eu me queimo no quintal de casa. Vocês têm esse privilégio de queimar-se aqui tão fácil. A gente, para se queimar lá, tem que ir para uma sauna, o hit na cabeça, para o aquecedor na cabeça, para ficar pelo menos vermelho. E é impressionante que quando eu sou mais inóspito, quando eu sou mais selvagem do que o próprio deserto, eu deixo de ser condicionado para ser condicionador. Eu vou de novo. Eu cansei de ser condicionado e eu me tornei um condicionador. Pastor, o senhor virou o quê? Condicionador? Deixa eu te explicar melhor. Eu deixei de ser um termômetro para ser um termostato. O termômetro vive medindo pressão e calor. Está muito quente. O termostato diz o quê? Aonde ele chega, ele diz: eu gero a temperatura que eu quero. Tem alguém aqui essa noite que pode dizer um glória a Deus? Eu gero a temperatura que eu quero. Por quê? Porque aonde eu chego, a temperatura tem que se ambientar ao profeta. Por isso que todo profeta, onde ele chega, ele declara: aonde pisei, sola dos meus pés encostou, é lugar que Deus me deu. E ele lança a palavra e condiciona o ambiente àquilo que ele lançou. Um ministro da Inglaterra nos visitou, ministro da Justiça. Quando ele nos visitou, tem todo um protocolo. Eu disse ao que estava liderando a cerimônia, eu disse: quantos minutos de protocolo? Ele disse: pastor, durará em média 25, 30 minutos de protocolo. Eu falei: escuta, e depois eu posso fazer o que eu quiser? O que o senhor quer? Não, se eu quisesse que você soubesse, eu falava para você agora. Falei: dentro do protocolo eu vou fazer tudo que tem que fazer, mas depois eu posso fazer o que eu quiser? Claro, o senhor é pastor, o senhor não vai ofender o primeiro-ministro, o senhor não vai xingar ninguém. Falei: não, absolutamente. Falei: pode, acabou. Pastor da igreja, área minha, ali o campo é meu e da igreja. Eu não fui ao Ministério da Justiça, é o ministro que veio. Quando terminou o protocolo, eu disse: senhor ministro, eu tenho uma palavra para o senhor. E ele assustou, porque ninguém desobedece protocolo, e eu também não. Só que já tinha acabado o protocolo, ele estava já quase embora. Eu disse: antes do senhor ir embora, eu preciso dizer duas coisas para o senhor. Primeiro, eu tenho uma palavra profética para o senhor, e eu vou te ensinar o que é profecia. Em 5 minutos lancei a palavra profética sobre ele. Te interessa ouvir? Então ele disse: yes. Eu falei: gente, igreja, ele se interessou em ouvir a palavra profética, então eu vou lançar a palavra profética sobre ele. Inglaterra pertence ao Senhor Jesus, e isso é uma verdade. Nós queremos declarar que Inglaterra pertence ao Senhor Jesus. Eu falei: mas eu queria que quando o senhor saísse desse prédio, o senhor olhasse para os prédios ao redor e o senhor concordasse comigo que esses prédios pertencerão à igreja de Jesus. Eu não estou mandando ele fazer nada, até porque ele é ministro de justiça, ele não decide nada. Mas eu estou pedindo que ele chegue lá no palácio e comente essa barbaridade com alguém. A segunda coisa, eu disse: eu quero inaugurar um restaurante cuja pedra fundamental foi você que colocou. Eu quero lançar esse restaurante e eu quero criar esse restaurante, um modelo para que dentro de Londres as pessoas possam comer uma comida boa e de qualidade, pagar 7, 8, 9 libras e saber que 4 libras ele vai ser destinado para uma obra filantrópica de missões, ou aqui ou fora da Inglaterra. Nada disso eu poderia ter dito dentro do protocolo, mas eu lancei a palavra.
Todo mundo acabou, terminou, foi embora, cumprimentei. E o rapaz que ficou liderando ficou. Eu falei, vou ter problema. Mas eu não falei nada demais. O rapaz é um espanhol. E disse, pastor, o que o senhor pediu para o ministro ficar ouvindo aquilo que o senhor falou? Ele não pode fazer nada por isso. Eu falei, você que pensa. Fala, eu sou o profeta, ele é a porta. Se ele me deixar eu ir repetir essas loucuras lá dentro, eu ganhei o palácio. Eu condiciono o ambiente que eu quero viver. Sabe o que aconteceu? De fato ele não entendeu e me mandou chamar. Quando eu fui, e confesso que fiquei um pouco com medo, mas quando eu fui, ele disse, me explique sobre aquilo dos prédios. O que eu tenho a ver com os prédios? Eu falei, nada. Mas o senhor é ministro da Inglaterra. Eu sou um pastor. Na minha área eu falo, na sua área o senhor faz. O que é que o senhor pode fazer? Ele disse, o máximo que eu posso fazer é te colocar em contato direto com a prefeitura. Eu falei, não acredito que é só isso. Pastor, eu não aguento mais, a minha casa é um inferno. É porque você não é um termostato. É porque você consegue viver no inferno. Ai, minha casa é um inferno. Eu não sei como é que você consegue viver no inferno. Porque deveria mudar quando você está lá. Deveria ser um pedaço do céu quando você está lá. Porque nem um diabo mora no inferno ainda. E você já consegue morar. Quando eu deixo de ser um termostato, então eu sou um medidor de temperatura e eu me condiciono ao que dão. Mas quando eu sou um termostato, eu condiciono o ambiente que quero viver. Por quê? Porque é simples. O deserto te faz casca grossa. Agora, a casca grossa que eu estou falando aqui não é dirigindo-me aos bravos e aos carrancudos. Não! Eu estou falando casca grossa para suportar o deserto. E uma coisa que é interessante é que quando você está no deserto, você tem que dizer, deserto, não é você que me domina, mas é eu que domino você. Alguém recebe essa palavra aqui? Diga amém. Agora, o deserto vai dominar você se ele não tiver ninguém que o domine. Eu domino o deserto. Agora, como é que você consegue dominar o deserto? Quando você suporta pressões. Como é que você suporta pressões? Eu vou te explicar rápido. Você só suporta pressão, se você entender uma lei. A lei da pressão. Se você não entender ela, você não a suporta. Porque tudo que é estranho, estranho é para se suportar. Mas tudo aquilo que você compreende, então você compreendeu para suportar. Eu entendi isso, por isso eu vou me dinamizar por isso. Quando é que você vê uma aeronave? Eu fico impressionado com isso. E quando eu vou viajar, eu fico olhando do aeroporto, aqueles bichos, um 747 lá fora, que tem capacidade para 300 pessoas, que é um especialista em aeronaves. E aí, 300 pessoas. As pessoas tiram foto perto de aviões. Eu não sei se você já tirou. E você já notou que o avião, com aquele bicão atrás de você, é muito maior do que você. São 7 toneladas. É aço, ferro e alumínio. Quando eu entro fica mais pesado. Eu queria que você entendesse que toda vez que eu entro num avião, eu digo, Senhor, isso vai levantar? E geralmente eu fico olhando as pessoas que vão entrando, porque a minha torcida é que entre só os magrinhos.
Mas aí vai entrando gente do meu tamanho, e eu digo, uau, mais 120, mais 150, mais 100, mais 130. E aí vem as comissárias que dizem, senhor, primeiro o capitão, muito obrigado por escolher a nossa empresa. O nosso tempo de voo, daqui a Londres, que é o trecho que eu estou mais acostumado a fazer, 11 horas e 15 minutos com a BA, 11 horas e meio com a TAM, e 15 horas com as outras. E aí ele diz assim: atentem para os avisos de segurança que será passado pelas comissárias. O pessoal de bordo começa a dizer: primeiro, um sorriso está estampado, e eu descobri que é hipocrisia. Elas me disseram: nós somos ensinadas para sorrir e pagas para sorrir, inclusive se o avião estiver caindo. Fiquem tranquilas. Então o sorrisinho delas não me convence. Eu já sei a verdade, mas eu também sorrio. E eu perguntei para a aeromoça: o que mais te chateia? Não é aeromoça, se falar aeromoça dá processo. É comissária de bordo. Agora é mais chique. Antigamente era aeromoça, agora é comissária. Eu perguntei para a comissária: o que mais te deixa indignado? Ela disse: o que mais nos deixa indignado não é uma pessoa apertar um botãozinho 20 vezes durante a madrugada. Não. Chamando a comissária: não, o que mais nos deixa bravos é quando a gente vai dar as instruções de segurança, as pessoas não olham para nós. É porque elas nunca fizeram um teste de sobrevivência. Elas não sabem o que é um avião caindo. Elas não sabem o que é um pouso de emergência. Eu falei: não, mas eu olho para vocês. Eu sei decor e salteado todas as frases e as falas delas. Inclusive eu posso falar enquanto elas vão falando. E uma das coisas que elas são obrigadas a dizer é que, se caso despressurização, máscaras cairão automaticamente. Estire a cinta, o elástico, puxe para que flua o oxigênio. Estire o elástico e ponha-o sobre a sua cabeça, em volta da sua cabeça. Se houver um menor ao seu lado, coloque primeiro no menor. Eu fico imaginando um voo caindo e eu lembrando coloque o elástico e tem um pequenininho do meu lado. Coloca nele primeiro. Eu fico olhando isso. E daqui um pouco acontece algo interessante. O que acontece? Ela diz assim: se você estiver com salto num pouso de emergência, mulheres que usam saltos, não saia com o sapato, porque o salto pode furar a boia. Quando eu vejo uma mulher entrando de salto no avião, eu fico olhando no pé dela. Falei: se essa condenada não tirar esse sapato, eu vou obrigar ela a tirar. E aí tudo fecha. E aí o comandante diz: portas em manual. E elas vão e fecham a porta e travam a porta. E quando trava a porta, o comandante aperta um botão que pressuriza a máquina. Você só vai conseguir vencer na vida se você tiver pressurizado. O que é pressurização? É criar um ambiente interno mais forte do que o externo. Você só vai conseguir suportar, decolar, voar, crescer, se você aprender a pressurizar. O que é pressurizar? É gerar uma pressão interna que seja superior à pressão externa. É ser capaz de fechar a porta e dizer: pode voar, que eu não temo a altura. Pode voar. Pode voar,
que eu não tenho medo de temperatura, eu não tenho medo. Irmãos, para fora da aeronave é 40 negativo, e dentro a gente está de camiseta, olhando para a janela. Tudo que era grande ficou pequeno, tudo que era enorme desaparece. Eu vim aqui dessa noite dizer que hoje você vai empreender voo. Você vai alcançar, se aproximar de Deus, porque intimidade é Deus te pegando da terra e te levando para perto dele. Alguém está aqui comigo? Alguém está aqui comigo? Intimidade é Deus dizendo: decola e vem. Se houver uma despressurização, a aeronave cai. Se você não suporta a pressão de cima, o teu destino é baixo. Eu descobri que não tem como ser pastor sem pressão. Eu descobri desde o seminário, e quando eu decidi obedecer a voz de Deus, eu sou a 5ª geração de pastores na minha família. Eu dizia para o meu avô, eu dizia para o meu bispo, eu não tive o privilégio de conhecer, pastor da Metodista. Eu disse ao meu avô, digo ao meu pai, digo aos meus irmãos que são todos pastores. Eu digo: por que nós nos formamos e nos tornamos pastor? A gente gosta disso. A gente gosta de 75 mil libras por mês que eu tenho que fazer aparecer, para pagar funcionário, para pagar aluguel da igreja. E quando vai chegando o dia 2, meu administrador liga e diz: pastor, eu digo: você de novo. Eu já logo pergunto para ele: está faltando quanto? Ele diz: pastor, falta 2 dias. Eu já sei. Eu estou dizendo: quanto que falta? E impressão, e joelho, e jejum. Deus faz um milagre. E pá. E esses dias eu fui falar com o cara: me dá um pouquinho mais de volume. Eu estou ficando rouco. Só um pouquinho mais. Eu sei que eu estou longe do retorno, me perdoe. Ele diz assim: eu fui conversar com o irmão. Falou: pastor, eu estou saindo da igreja. Eu fui saber por quê. Você podia me dizer por quê? Não sei se o senhor vai gostar. Eu falei: não sei que não, mas fala. Essa igreja, ele falou para mim, essa igreja cresceu demais. Eu quero ir para uma igreja pequena, uma igreja onde que a gente conheça as pessoas. E eu por dentro dizendo: obrigado, Jesus. Porque com um gadareno desse dentro da igreja, a gente acaba expurgando outros. Quando ele terminou, ele disse: eu sei que o senhor não gostou. Eu disse: querido, a eternidade vai te revelar o que eu estou sentindo. Você não pode ofender a pessoa. Olha, a eternidade vai revelar. Eu também não posso dizer: que bom que você vai. Não, eu digo: a eternidade vai revelar. E ele dizendo: eu sei, pastor, eu sei. Falei: mas olha, não quero ser pedra de tropeço na tua vida. Que igreja o irmão vai? Eu estou pensando em ficar em casa por um tempo. E eu comigo: ainda bem. Porque se ele entrar numa igreja pequena, ele vai acabar com a igreja pequena. Porque o problema não é a igreja, o problema é ele. Ele não aguenta a pressão. E quem não aguenta a pressão, quem está despressurizado, se anda com você, vai te derrubar da altura que você está. Por isso que eu só ando com quem tem alguma coisa para perder. Eu não ando com quem não tem nada para perder. Se alguém quer andar comigo, porque hoje se alguém quer andar comigo, eu não pergunto: diga-me com quem tu andas e eu direi quem és. Não, eu pergunto: diga-me com quem tu andas e eu direi se eu vou. Porque eu estou voando alto. Eu não posso andar com quem está despressurizado. Eu não sei se você recebe essa palavra ou não. Eu estou conversando sobre algo que é prático para a tua vida, porque eu estou crendo que essa igreja está apenas decolando.
Eu estou crendo que essa igreja está apenas decolando. Parece que eu estou vendo o capitão dizendo: obrigado por ter escolhido essa empresa, esta aeronave, porque nós voaremos em tamanha altitude. Aleluia. Se você recebe, faz alguma coisa aí. Um comandante, apavorado por um imprevisto que aconteceu no voo, ligou para o solo e disse: prepare-me o primeiro aeroporto disponível, porque eu preciso descer. E perguntaram: por quê? Ele disse: tem um rato dentro do avião. Você não imagina o que um rato significa dentro de uma aeronave? Se o rato roer um fio, a aeronave cai. Mas quem estava lá embaixo, em terra, era um comandante aposentado, que disse para o comandante novato: comandante, aqui é fulano de tal, nós abriremos mais 6.000 pés para cima. Ele falou: não, você me entendeu errado, eu quero para baixo. Não, nós vamos abrir para cima. Mas por que para cima? Porque rato não aguenta altitude. Tem alguém aqui? Levante a mão. Eu estou precisando de alguém que creia. Sabe o que eu vim dizer para esta casa aqui em Suzano? O diabo não aguenta altitude. Ele estava lá, mas não aguentou. E Jesus disse: eu vi ele cair como um raio do céu. E você diz: ah, mas eu estou preocupado com o diabo. Não se preocupe com ele, se preocupe com Deus. Coloque a sua atenção em Deus. O teu fator de interesse é Deus. O diabo já tem o futuro dele garantido. A Bíblia diz que ele estará eternamente. Ele já está com o futuro garantido, mas o meu também é garantido. Jeremias 29 diz que o meu Deus sabe que final ele quer me dar. E eu sei que o meu destino é mais além do sol. Eu queria só saber aonde estão os pressurizados dessa casa aqui. Diga: eu estou pressurizado. Vou terminar, é apenas uma reflexão aqui hoje. Vou terminar. Você sabe, e eu louvo a Deus pelo inventor da panela de pressão. Quem inventou a panela de pressão? Eu procurei esses dias, eu não consegui o nome real do cara que inventou a panela de pressão. Eu não consegui, realmente não consegui. E foi uma pena, porque é o tipo do cara que eu quero louvar a Deus pela vida dele. Porque graças a esse cara e ao invento, eu comi sempre comida mole, carne molinha, sempre. Mamãe comprava músculo. Alguém aqui sabe o que é isso? Ok. Mamãe comprava músculo e vinha com aquele pedaço de carne dura e dizia assim: fica tranquilo, meia hora de pressão, meia hora. Sabe o que vai te fazer melhor? Pressão. Eu conheço amigos que tem tudo para ficar bem e não se preocupar mais. E quando eles terminam as grandes igrejas, os grandes ministérios, eles começam a criar outras coisas. Vou construir uma igreja maior. Falei: cara, para com besteira. Você terminou uma igreja agora para 5.000, 6.000. Para. Falei: não tem como parar. Eu quero fazer uma para 10. Falei: isso é pressão. Eu não consigo viver sem pressão. Se você está vivendo sem pressão, é porque você não descobriu o poder que está por detrás da pressão. Porque a pressão faz você melhorar. A pressão faz você reagir. A pressão endurece, amolece o que está duro. Mas a pressão te condiciona para viver em um ambiente que só os pressurizados conseguem viver. Nós estamos numa fase
que só os pressurizados vão conseguir ultrapassar o próximo nível. Quanto mais alto você subir, mais terá que ser a sua pressurização. Porque quanto mais alto você subir, mais perto, mais próximo daquele que está no alto você está. Tem uma lei chamada a lei da gravidade. É uma lei de Deus, mas um homem tem como dono dela. A lei é: tudo que vai para cima, tudo que é jogado para cima, cai no centro da terra, a menos que seja um avião. Um avião, quando vai decolar, ele diz: eu sei que tem uma lei chamada gravidade, mas eu estou condicionado. E quando o avião consegue 250 milhas por hora, ele flat, postos na direção correta, ele quebra a lei da velocidade e entra operando uma segunda lei, chamada lei da aerodinâmica. E a lei da aerodinâmica diz: vem para cima, vem para cima. E quando a aeronave vai saindo do chão, você pergunta: cadê a lei da gravidade? Está lá. Mas quando eu respeito a lei da gravidade e crio a segunda lei, com os flats, com as coisas todas no seu devido lugar, eu consigo decolar. Mas eu não posso menosprezar a lei da gravidade, porque nenhuma nave, nenhuma aeronave fica no céu para sempre. Ela vai precisar regressar. Você não está no céu ainda. Nós vamos de vez em quando ter que aterrissar. E quando uma aeronave quer aterrissar, ele precisa dispensar de pelo menos 25 minutos para começar a descida. Começamos a descer. Controlar a gravidade. Ah, my goodness. Ele diz: eu controlo a gravidade. Se eu não tenho a lei da aerodinâmica, a gravidade me joga pro... E tem uns aí que está caindo, cai mesmo. A Malásia Air que diga, o dela está caindo muito. Esses dias eu estava na Ásia, o irmão falou assim: nós vamos comprar o ticket para o irmão na Malásia Air. Eu falei: querido, não dá para ir com outra. Ah, mas tem que ir para o... Eu viajo para onde tiver que ser. A reputação dessa não está boa. Você só quer, e é interessante isso, vocês estão numa semana de santidade e uma semana preparatória, e vivendo esse tempo, Deus está dizendo assim: sobe um pouquinho mais, vem para mais perto de mim. Eu quero que você me conheça, e eu vou controlar quando você sobe e quando você desce. Agora entenda. Um capitão disse para mim, eu disse: como é que pode um avião ficar tanto tempo voando e não parar para reforma? Ele disse: um avião foi feito para voar. Quando ele está no solo, ele está fazendo o que ele não foi feito para fazer. Uma aeronave não foi feita para ficar no solo. Alguém recebe isso aqui? Ela só vem para buscar outros para subir. Alguém recebe essa palavra aqui? Alguém recebe essa palavra aqui? Primeiro, você está pressurizado, você consegue voar. Se você respeita a autoridade, a lei da autoridade é a lei da gravidade. Se você quiser voar na marra, você até consegue. Dias atrás, anos atrás, um cara no Paraná, na verdade acho que era um padre, colocou bexigas, muitas bexigas, e disse: eu vou voar. Voou ou não voou? Voou. Voou tanto que ninguém sabe onde está. Já acharam as bexigas e ele não. Quando você voa no eu vou voar, Deus diz: vai. Debaixo de que cobertura você está? Não, eu sou eu. Voa. Voa, voa, passarinho, voa. Quando alguém vai pregar na nossa igreja, duas coisas eu pergunto. Primeiro, de que igreja ele é?
Debaixo de cobertura de que ele está? Não, pastor, eu não tenho igreja. A minha igreja é um mundo. Minha igreja é o mundo. Falei, então, meu filho, o mundo jaz no maligno e eu... Quem é teu pastor? Ele diz, eu? Falei, ixi. Se você é seu próprio pastor e não está debaixo de ninguém, se você não tem que dar satisfação para ninguém, teu voo está com os dias contados. Aqui não tem esse problema, mas eu preciso dizer que toda pessoa que não respeita a lei quebra ela. Toda pessoa que não respeita a lei, seja qual ela for, a lei da gravidade, que é a lei da autoridade. A lei da autoridade é o poder, é a autoridade para exercer o poder. Então alguém me diz, voa. E aí eu vou porque eu posso voar, mas eu estou credenciado para voar. Então eu começo a experimentar. E eu digo aos meus pastores, Deus tem me dado um voo de 60, 70 metros. Talvez Deus vai te dar um voo de 1000 metros. Voa. Mas lembre-se que foi 70 metros que te autorizou a voar 1000 metros. Só quem quer experimentar algo novo aqui, fica de pé no seu lugar agora, por favor. Ninguém saia. Se alguém puder me ajudar aqui com os... já estão ali. Muito obrigado, queridos. Eu queria que você virasse para o teu irmão e dissesse para ele assim: você está sendo pressurizado. Eu acho que você pode falar mais alto para ele. Se o hálito não ajudar, só afasta a boca. Mas diga para ele: você está sendo pressurizado para ter um encontro de intimidade com aquele que está lá em cima. Aleluia. Só quem precisa dessa pressurização aqui essa noite. Deus tem me dado uma palavra esses últimos meses, e a palavra que Deus me deu foi essa: Jackson, eu estou pressurizando você, porque para o próximo nível, se você não tiver pressurizado, você não suportará a pressão. Ouça, quanto mais você voar, maiores são os riscos que você correrá. Mas você foi feito para correr riscos. Você foi feito para avançar novos níveis. Você foi criado para alcançar novos níveis. Alguém recebe essa palavra? Diga: eu fui criado. Fala mais alto: eu fui criado não para viver na superfície. Diga: eu fui criado para ter intimidade. Então diga: pressuriza-me, Senhor, porque eu quero experimentar a pressão da altitude. Só quem quer experimentar a pressão da altitude, levante a sua mão. Eu vou orar por você aqui agora. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente.